falando, né? A gente estava falando, me surgiu essa questão porque a gente estava falando de combustível e na hora que o Alex perguntou em relação ao preço aí, as companhias ligadas ao petróleo, você chegou a tocar aí no assunto da questão da Petrobras, desde o último dividendo, né? Que trouxe aí, chamou muito a atenção a companhia por conta disso. Você tocou num outro ponto importante, a gente está às vésperas de uma eleição, onde os dois, né, principais candidatos aí têm políticas muito antagônicas em relação às estatais. Como que você avalia, na verdade, né, esse momento para o investidor que está aí, né, de olho ou está posicionado ou não em Petrobras, né, depois diante do resultado bom que ela apresentou aí, né, tem apresentado bons resultados. Como que, na verdade, vocês também estão olhando aí para o ativo, essa expectativa, na verdade, aí de geração de caixa, distribuição de dividendos neste ambiente pré-eleição, onde a gente não sabe exatamente, né, quais são os próximos passos, dependendo muito de quem ganhar, se a Petrobras pode ou não ser privatizada? A Petrobras, eu acho que eu escutei ontem alguém falar que a Petrobras a gente já passou um pouco do tempo de privatizá-la, né? Talvez fosse a maior política de saída da pobreza no Brasil seria privatizar a Petrobras, né? E fazer um mercado com livre concorrência. A Petrobras ela valeria pelo menos o dobro do que ela vale hoje, pelos dividendos que ela dá e pelo caixa que ela gera. A gente está falando de trilhões de reais, né? Mais de 1 trilhão de reais. A gente hoje fala de Bolsa Família, Bolsa Auxílio alguma coisa, auxílio, a gente está falando de 40 bi, 30 bi, 50 bi. Né? E quando a gente fala de privatização de Petrobras, a gente está falando de um caixa que engordaria o governo, o caixa do governo, em mais de 30 vezes essas campanhas, né, essas políticas sociais. Então, isso pode voltar à tona e muita gente acha que Petrobras e Banco do Brasil andariam bastante até o final do ano com uma vitória do Bolsonaro, e no caso do Lula ficaria em compasso de espera, que é o que vem acontecendo, principalmente quando a gente compara o Banco do Brasil com os outros bancos. No último mês, o Banco do Brasil ele ficou meio descolado, ele não caiu muito de cotação, mas o Itaú e o Bradesco eles andaram bastante, né? E o Banco do Brasil ficou um pouco para trás. Parece que o Lula começa a fazer preço nesse papel específico. Acho que é a única ação que traria um pouco mais de estresse, né, mais pontual. O mercado como um todo, nas companhias, ele tem dissipado esse risco político. Com relação à Petrobras, lógico, voltaria. A pauta é muito difícil, é muita discussão, mas eu acho que é algo que teria que ser feito muito logo, porque a gente, daqui 20, 30 anos, e que para um país não é um tempo muito longo, né? A gente pode pensar que em 20, 30 anos a gente pode mudar, né? Em 20, 30 anos o Brasil era maior do que a China, hoje a China é 20 vezes o Brasil. E a matriz energética e o petróleo em si, existe essa possibilidade de a gente mudar essa matriz, depender cada vez menos do petróleo. E aí o petróleo pode voltar para patamares mais baixos, historicamente mais baixos, e a Petrobras perder a sua pujança de ser vendida para alguém. Mas não só a Petrobras, mas o mercado de combustíveis e de petróleo refino no Brasil é muito grande, né? A gente está falando aí de 2, 3 milhões de carros sendo vendidos, né, no mercado de automóveis, mais caminhões. Então, assim, é um mercado que todo mundo se interessaria. E esse desenvolvimento passa pela privatização da Petrobras. Mas é uma pauta, assim, que tanto é que os dois candidatos falam, mas para o seu público escutar o que querem, né? Mas assim, a tomada de decisão passa por uma discussão em Congresso, realmente é bastante difícil. No entanto, apesar disso tudo, né, a Petrobras hoje é uma empresa super saudável, dá um lucro exorbitante, realmente é muito, muito alto o nível de lucro que a Petrobras dá, e os dividendos eles são bem-vindos, né? Então, uma vez que o governo federal, na figura do nosso presidente, ele viu que
pode engordar o caixa do próprio governo com superdividendos, né, parece que esse risco político realmente se dissipou.